Gente, surgiu mais um rumor sobre a possibilidade da DC Comics ser vendida pela TIT. Ai, lá vamos nós de novo. Só que dessa vez, de fato, tem algum fundo de verdade e pela primeira vez na minha vida, eu estou preocupado. E assim, como é que começou esse rumor de que a DC poderia ser vendida de novo? Dessa vez, quem ressuscitou o assunto foi aquele insider Daniel RPK. E pera aí, eu sei que você tá pensando. E assim, eu concordo com você, o Daniel RPK com certeza não é um dos mais confiáveis, só que o problema maior é que não é só ele que tá falando isso. Tem outros insiders falando isso e tem ex-escritores da DC falando isso. E além disso, a DC Comics está sofrendo uma grande reestruturação por dentro. Lá em agosto, setembro, ela demitiu um monte de funcionário. Chegou outubro, novembro, ela demitiu mais pessoas. E agora em dezembro e janeiro, ela deixou de renovar o contrato com vários freelancers. Que tipo assim, é a grande massa bruta de fazer HQs dentro da editora. E da noite pro dia, vários freelancers deixaram de trabalhar para DC. Olha gente, eu aprendi quando era criança, quando tava no colégio, quando tava na faculdade, que onde há fumaça, há fogo. Então, nesse vídeo eu quero trazer algumas verdades que podem ser extremamente chocantes, mas eu garanto para vocês que serão esclarecedoras. Vamos começar a falar da principal coisa quando se trata de venda da DC Comics. Gabriel, a DC pode ser vendida para Marvel? Absolutamente não. Isso é completamente impossível. Não há, sobre hipótese alguma, de uma empresa do tamanho da TIT considerar de licenciar seus produtos para Marvel fazer dinheiro com eles. É simplesmente impossível. E pelo Batman QI, eu espero que isso nunca aconteça. Eu, sinceramente, não gostaria de viver num mundo onde a Marvel pode publicar histórias da Marvel e da DC também. Eu acho que isso seria muito péssimo para a indústria dos quadrinhos. Porque se isso acontecesse, a Marvel teria uns 80% do mercado nacional. E isso daí é muito e extremamente perigoso para qualquer indústria. Então, mesmo se a TIT quisesse licenciar ou vender a DC Comics para a Marvel, eu acho que o próprio governo dos Estados Unidos não iria autorizar essa operação. Ok, Gabriel, mas a DC pode parar de publicar HQ? A resposta para isso é sim e não. A DC Comics pode, em um ano, diminuir drasticamente a quantidade de quadrinhos que ela publica mensalmente. Se eu não me engano, em 2019, a DC Comics publicava 50 quadrinhos por mês. E daí vai título de Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Aquaman, todos os carinhas lá da Batfamília. Enfim, esse montante todo formava o line-up das HQs da DC. O que é absolutamente certo que vai acontecer é que a DC não vai mais ter 50 títulos por mês. Algumas pessoas estão especulando que esse número pode cair para metade, ou até um terço, de 50 e para 20, 15. E se isso realmente acontecer, na minha opinião, a DC vai deixar de publicar HQs como a gente conhece. Gabriel, mas por que a DC tá fazendo isso? Olha, porque é sabido que quadrinhos, se dá um lucro, é um lucro ínfimo. E a questão toda é que a TIT é uma empresa gigante, uma empresa de telecomunicações. E quando os executivos dessa empresa recebem o relatório de cada empresa, a DC Comics ali deve ser uma das últimas, porque a DC Comics não recebe o licenciamento dos produtos dos filmes. É uma coisa à parte. O direito de licença do Batman, do Superman, pertence à Warner, que portanto pertence à TIT. A DC Comics é a editora da Warner Bros. Quando a Warner quer publicar algum livro, alguma HQ, ela usa a estrutura da DC Comics para fazer isso. Portanto, todos os balanços da DC Comics não possui aquele gráfico que realmente dá dinheiro, que é o gráfico do licenciamento, que é o gráfico dos filmes. Ela só vai ter o gráfico ali das HQs. É por isso que se chama DC Comics, DC Filmes, DC Collectibles. Cada uma dessas é uma empresa filha da Warner Bros. Que tem o seu próprio gerenciamento. Tá, Gabriel, eu entendi, mas assim, qual que é o pior cenário pra DC? Na minha opinião, o cenário mais possível é o pior deles, que é o cenário do licenciamento das HQs. Pegar a licença de fazer quadrinhos do Batman, do Superman
e dá para uma empresa menor. E atenção, não para a Marvel, mas uma empresa menor. E por que ela faria isso? Bem, porque na história da indústria dos quadrinhos isso já aconteceu. O exemplo mais clássico e notório é que a Disney parou de fazer histórias em HQs do Mickey Mouse e licenciou isso para uma outra empresa fazer, e a Disney apenas supervisiona por cima. Isso daí é uma prática extremamente comum em qualquer indústria. Na própria indústria dos videogames acontece o tempo todo. A Nintendo já licenciou a franquia do Metroid para outra empresa fazer jogo do Metroid, e é uma coisa extremamente normal. A grande vantagem da empresa é que os custos disso é muito mais barato. Você paga uma empresa uma vez e ela cuida de tudo. De quem que vai fazer a história, da edição, da capa, da divulgação, da distribuição. Tudo fica para um terceiro. E só nessa brincadeira aí você já vai poupar uns 30% da sua receita. Não tenha dúvida alguma. Fazer tudo dentro da empresa, como a DC faz hoje, é muito caro. E como a dona da DC é a TIT, onde cada centavo conta, esse é um cenário extremamente plausível de acontecer. E inclusive vai de acordo com os rumores com a DC demitindo um monte de gente. Claro, ela não precisa ter um monte de gente se vai licenciar as coisas. Entenderam qual que é a situação? Ah, Gabriel, mas não faz sentido. As vendas do Future State estão boas. Gente, é óbvio que as vendas do Future State estão boas. Historicamente, qualquer quadrinho edição número 1 vende bem. É inegável. Nos anos 90, a Marvel foi acusada lá pelos Estados Unidos por ficar lançando a edição número 1 o tempo todo. Porque lá, naquela época, a Marvel sabia que poderia fazer uma edição número 1 comemorativa com uma capa assinada pelo não sei quem e que iria vender um monte. Aliás, não vendia, mas ela dizia que vendia. Porque quando ela passa para o vendedor da loja de quadrinhos, ela já ganha o dinheiro com ela. Mas o vendedor lá da loja de quadrinhos, ele só vai ganhar dinheiro de fato quando o quadrinho for vendido. Então, gente, não acreditem 100% quando se fala que uma HQ está vendendo bem. O que está sendo reportado ali é uma soma extremamente complexa de requisições, de relatórios de cada lojista, mas que não necessariamente seja o número real das HQs vendidas. E além disso, é o número 1. Você realmente não tem nenhuma perspectiva que quando terminar o Future State e voltarem de fato as HQs da DC, esses números bons vão continuar. Não há simplesmente nenhuma confirmação sobre isso. Claro, em março a DC vai ter o Infinite Frontier, que é uma nova HQ que deve começar a vender bem. É um mega evento, é uma edição número 1, vai repercutir eventos da DC, então ela deve vender bem. A questão toda da TIT e da DC Comics não é o amanhã, é o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos. Por quanto tempo a TIT consegue aguentar o prejuízo em vermelho da DC Comics? E o quanto o dedo desses executivos não tá coçando para terceirizar logo de uma vez por todas e ficar com um lucro muito maior. Tá, Gabriel, mas se eles terceirizarem, qual que é o grande problema disso? Na verdade, não tem problema algum em terceirizar. Tem vários exemplos ao longo da história que a terceirização deu muito certo. Mas também tem exemplos que a terceirização não deu certo. A situação atual é que não é só o Daniel RPK falando que pode acontecer essa mudança drástica na DC. A gente tem outros escritores que trabalharam na DC, a gente tem outras pessoas que têm informações dentro da DC reportando a mesma coisa. Então a gente não pode ficar cego e achar que isso nunca vai acontecer porque a DC Comics é gigante. Pode acontecer. A única coisa que você pode ter certeza que não vai acontecer é a notícia sensacionalista da TIT vendendo o licenciamento dos quadrinhos para a Marvel. O Bleeding Cool, né, que é um site bem conhecido, também reportou uma notícia que a DC está procurando fãs multibilionários da DC para eles assumirem os custos dos quadrinhos. E daí, nesse caso, se ela encontrar, o licenciamento seria para esses fãs. E os próprios fãs iriam tocar a barca dos quadrinhos. E aí, eu já não sei se é verdade. Eu não sei quantos fãs de DC tem que é multibilionário assim para assumir uma companhia desse tamanho. Mas eu confesso que eu gostaria muito de ver isso acontecer. Para ver o que iria acontecer. Talvez desse muito errado. Talvez desse muito certo, mas é aquela aventura que eu gostaria de ver. Ah, se eu fosse multibilionário, eu já tava lá na porta da DC com um cheque de $1 bilhão. Mas como eu não tenho, eu não posso fazer nada. Tá, Gabriel, e qual que é a sua opinião sobre o assunto? A minha opinião é bem polêmica. Eu não gosto de terceirização, porque eu já vi isso acontecer na minha frente
e vi pessoas perdendo emprego e eu não gosto disso. E eu coloquei na minha cabeça que você terceiriza para dar o trabalho de 3 para 1. Foi o que eu coloquei na minha cabeça. Pode ser verdade como pode não ser. Eu não sei. Mas na minha opinião, seria trágico tirar o direito da DC Comics de fazer os quadrinhos da DC. Assim, ó, eu acho quase emblemático. É uma empresa que ao longo do século passado foi sendo adquirida por várias outras, foi crescendo, aguentou tudo, ressurgiu nos anos 80 com uma grande presidente, com grandes ideias e de fato revolucionou os quadrinhos. E quando bateu uma das maiores crises dos quadrinhos nos anos 90, a DC aguentou firme, enquanto que a Marvel desesperadamente começou a vender licença feito louca. E claro, nessa época a DC já era da Warner, e isso com certeza ajudou ela, mas igual, ela sempre aguentou firme todas essas épocas. E chegar em 2021 e ver que todo esse trabalho assim, de legado, construção de uma empresa maravilhosa, onde todo mundo que estava lá dentro se considerava uma parte de uma família, eu acho simplesmente muito triste ver todo esse sonho desabar. Mas quando a gente fala apenas das histórias do Batman e da DC, eu acho que no final das contas não vai fazer nenhuma diferença. Aliás, se fosse terceirizado, talvez desse um ar fresco para algumas histórias do Batman. O que iria me preocupar muito seria a organização de uma linha do tempo geral da DC. Eu não sei se uma empresa terceira teria essa competência para fazer. Mas, né, o fato é que hoje nem a própria DC tem competência para fazer uma linha do tempo. Para mim, o melhor dos cenários seria a DC continuar publicando todas as HQs dentro da empresa dela, sem nenhum tipo de terceirização, e rebutar absolutamente todo o universo dela. Superman vai para edição 1, Batman vai para edição 1, tudo volta e não mantém nenhuma das histórias legados que a gente tem da DC. Zero, apaga tudo e começa a refazer essas histórias de um jeito moderno. Enfim, basicamente o que o Novo 52 era para fazer e eles não tiveram coragem de fazer isso. E quando fosse fazer esse reboot, tinha que fazer o negócio como a Disney fez com Star Wars. Pegar todos os escritores criativos da DC, levar para uma fazenda e deixar eles lá um mês inteiro construindo a nova linha do tempo dos heróis da DC e fazer um planejamento de 2-3 anos para suas histórias. Que foi lá o que a Disney fez lá com Star Wars Old Republic. Então assim, ó, quando eu digo que eu tô preocupado, eu tô de fato preocupado com as pessoas que trabalham dentro da DC. Porque eu sinto que daqui a pouco vai ficar o presidente, o secretário do presidente, o vice-presidente, o cara do marketing e o cara que cuida do licenciamento. Sabe, uma família gigante que era feita por 200 pessoas, de repente vira um negócio de 10 pessoas. É isso, se acontecer, vai me deixar extremamente triste. Porque era lá nos corredores da DC, com os editores talentosíssimos que ela já teve ao longo dos anos, onde a história da DC realmente pulsava. E quando você considera em abrir mão disso, você de alguma forma tá matando um pouco a sua história. Mas infelizmente esse é o mundo e às vezes para as coisas continuarem, você realmente tem que abrir mão de várias coisas. E essa talvez seja uma delas. E como um grande fã da DC, conhecedor da história dela, eu fico muito triste com essa possibilidade. Mas assim, ó, isso é só a minha opinião. De repente, você é a favor de um licenciamento das histórias da DC. E por isso eu gostaria muito do comentário de vocês. E esse foi o vídeo sobre a notícia da venda da DC e licenciamento das histórias dela. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente! E até a próxima. Tchau, tchau!